Olha, eh, o Lula, né, ele tem feito digamos assim, um exercício diplomático bastante grande e aquele tal negócio, uma no cravo, uma na ferradura, né. Então, ele, ao mesmo tempo que, dá declarações, contra na questão, por exemplo, da Palestina, né, onde até é criticado por setores da comunidade sionista, tal, né, como você citou aí anteriormente, ele vai e prestigia o Putin, né, num evento cheio de ditadores e o Lula estava lá, né, do lado do Putin, claro, né, uma coisa que fortalece o Putin nesse momento aí de conflito entre Rússia e Ucrânia. Ele também, óbvio, né, depois de todas essas, da posse do Trump e todas as medidas tomadas pelo Trump, tarifaço, guerra aos imigrantes, bom, ataque às universidades, bom, toda uma série de coisas, é claro que isso mexeu, né, na ordem imperialista a nível mundial. Então, existe efetivamente essa busca, né, de novos aliados, né? Que tem a ver com as questões das relações comerciais do nosso país com os demais países, né, do, do mundo, né, do planeta. E ele também procura, né, de alguma forma, estabelecer laços que possa fugir, né, dessas, digamos, esses ataques, né, do Trump. Agora, não existe essa coisa de uma possibilidade de você sair da subordinação do imperialismo norte-americano, que é um imperialismo hegemônico, porém decadente, como eu já coloquei, e cair nos braços do imperialismo chinês, que é um imperialismo ascendente, né? Porque é tão imperialismo quanto. E entre dois países imperialistas, o que vai sempre primar nas relações é a superexploração em relação aos países em desenvolvimento, né, aos países do chamado do Sul, né, que é o caso do Brasil, que é o caso da própria e outros, a América Latina como um todo, né, que os Estados Unidos sempre tratou como quintal e tal, mas a China hoje, por exemplo, tem uma força e está buscando aumentar a sua influência dentro aqui da América Latina, do nosso país, da América Latina como um todo, mas não é com o objetivo de aumentar a possibilidade de uma autonomia e independência da América Latina em relação a, aos Estados Unidos ou a ela própria, né? Ao contrário, né? O que isso é uma disputa de área de influência entre ela, China, enquanto país imperialista, e os Estados Unidos, para ela aumentar a sua área de influência. Mas os acordos que são feitos em base à superexploração, né, da classe trabalhadora do nosso país, dos países periféricos como o nosso, entendeu? E, portanto, não é mudando de subserviência e de um imperialismo em relação ao outro que a gente vai resolver os nossos problemas. Nós temos, sim, o que nós deveríamos fazer é que o Brasil tem um papel de liderança, principalmente na América Latina. O Brasil é a maior economia da América Latina, então o Brasil tem um papel de liderança aí. E o que o Brasil deveria fazer era procurar unificar o conjunto dos países da América Latina para a criação de um bloco onde eles pudessem negociar de fato, né, unitariamente, com relação aos demais países, inclusive aos países imperialistas, e dentro disso aí, óbvio, isso é uma política de estratégia de futuro, criar uma federação, né, dos Estados socialistas aqui da América Latina. Se o Brasil tivesse essa o Brasil é um país, né, que tem esse poder, que teria esse capital. Mas isso aí é uma caminhada que aqui dentro mesmo, ela ainda está muito distante, né, da gente ver concretizar.
porque o nosso grande objetivo hoje aqui inclusive, é lutar, né, pela formação de uma oposição de esquerda, que pelo menos coloque a questão da independência de classe, a independência política dos trabalhadores na ordem do dia, e aponte e defenda um programa de ruptura com o sistema capitalista, né? Porque, lamentavelmente, o que nós temos aí é um governo que se diz de esquerda, defendendo os interesses do grande capitalismo nacional e internacional, incluindo aí essas lutas interimperialistas, onde ele vai buscando aliados, mas todos esses aliados são aliados imperialistas que acabam querendo uma inserção subordinada do nosso país, em relação aos seus próprios interesses. Muito bem, conversando com Ciro Garcia, mais uma edição nossa de Conjuntura. A gente pede aos amigos e amigas ouvintes e internautas para dar aquele like, se inscrever aqui no canal, clicar no sininho para receber a notificação de novos vídeos e lembrar você que você pode nos ouvir pelo formato podcast nos principais agregadores, plataformas de áudio e, é claro, o nosso site. Você pode ouvir a programação quando estiver sendo transmitido no nosso site, nosso portal de notícias, que é o clwebradio.com. www.clwebradio.com. Você se informa mais, com mais notícias, com colunas escritas, com os principais articulistas da rádio e da agência de notícias alternativa à Nota. Inclusive, eu escrevo lá, além da programação regular, né, da nossa rádio, tá bom?